Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. Aproveitando para deixar um feedback sobre o vídeo de ontem, que foi o nosso primeiro, foi muito legal. Tiveram pessoas de todos os lados, pessoas que entenderam, pessoas que não entenderam, pessoas que gostaram, pessoas que ficaram um pouco mais assim em cima do muro. Mas foi muito interessante ver que existe essa vontade de sinergia, né? Ou seja, trazer a discussão mais para o meio, né? Olhar isso sobre um prisma diferente e sem obedecer a nenhum lado e simplesmente analisar a coisa de uma maneira mais equilibrada, mais fria e talvez trazer as coisas um pouco mais para o meio, porque existem tantas narrativas divisivas hoje na nossa sociedade. Hoje em dia são famílias brigando com famílias, irmãos brigando com irmãos, namorado brigando com namorada e tudo por questões ideológicas e que não valem a pena. Existem princípios que são muito maiores do que isso. Mas hoje eu queria trazer aqui um assunto que também pode ser um pouco divisivo, um pouco complexo, um pouco polêmico, mas sob a ótica pessoal, sob a ótica da responsabilidade pessoal de cada cidadão com sua própria vida, mas utilizando uma ferramenta que tem que ser utilizada na sociedade, principalmente pelas instituições que nós temos. Uma delas é o Banco Central. O Banco Central é o responsável pelo controle, uma das ferramentas que o Banco Central tem para poder controlar a inflação é a taxa Selic. E o que é a taxa Selic? A taxa Selic, de modo simplificado, é o principal índice de juros do Brasil. Simplesmente assim. E hoje existe uma reunião do Copom, que é o órgão do Banco Central, para poder definir se a taxa Selic vai subir ou se ela vai cair ou se ela vai se manter igual. Segundo a notícia aqui, existe uma expectativa de que ela vai cair 0,5 pontos percentuais. Mas o que significa isso no bolso do cidadão? Esse é o ponto aqui. Bom, a taxa Selic ela é utilizada como ferramenta para poder conter a inflação. Existem várias outras também, e outros marcadores, enfim, mas uma das principais ferramentas utilizadas para o controle da inflação é a taxa Selic. Bom, tendo dito isso, o que é a inflação? A inflação tem várias definições, mas eu gosto de uma principal, que é o seguinte, do ponto de vista prático. A inflação é o principal imposto sobre o dinheiro do cidadão brasileiro. O que significa isso? Significa que toda vez, todo ano que a inflação está X pontos percentuais, significa que o seu poder de compra perdeu o valor. Ou seja, passou um ano, a inflação esse ano foi X%, como dizem os jornais. O seu dinheiro desvalorizou aquele percentual ali. Como é que eu vejo isso de ordem prática, Walter? Como é que isso funciona na prática? Muito simples. Se você pegar uma nota de R$ 100 hoje e colocar na mão, não importa quem seja, se for rico, se for pobre, se for classe média, baixa, média, alta, não interessa. Se você pegar uma nota de R$ 100 hoje e colocar ela na mão de qualquer pessoa, ela não tem o mesmo poder de compra de 10 anos atrás. Isso é uma questão de ordem prática. Obviamente que as proporções têm que ser respeitadas. Em que sentido? Significa que, obviamente, as pessoas que têm mais dinheiro, mais recurso, elas têm uma capacidade maior de absorver essa desvalorização dentro do seu portfólio, ou seja, dentro do seu capital, do seu montante de dinheiro, da sua conta bancária, vamos botar assim. Ela tem uma maior capacidade de absorver essa desvalorização. Então, ela tem maior capacidade que uma pessoa que não tem tantos recursos. Então, por isso que você vê que as coisas ficam cada vez mais caras e cada vez mais difíceis para a classe média. A classe média está sendo cada vez mais... E deixa eu fazer um caveat aqui, ou seja, uma observação. Todos os governos são culpados disso. Todos, sem exceção. Tá? E aqui a gente não está falando nem de políticas financeiras ou monetárias do lado A e nem do lado B. Porque existe inflação em todos os lados. E a inflação é uma resultante da ordem econômica, ou seja, de toda a política financeira. Mas o que significa isso? A inflação ela pode ser maior, ela pode ser menor. O meu ponto aqui não é nem entrar muito sobre o ponto de vista de que mas essa política é melhor, essa política é pior. Não é isso. É sobre a ótica da responsabilidade pessoal e o conhecimento do cidadão sobre o dever que é seu de regular o seu próprio dinheiro.
Se a inflação é um imposto que existe sobre o bolso de cada um de nós, isso significa dizer que o nosso dinheiro perde valor, significa dizer, em suma, em última instância, que a minha responsabilidade em lidar com esse dinheiro, seja ele qual for, tem que ser cada vez maior. Eu tenho que entender o que é o dinheiro e como ele funciona, como que eu posso ganhar mais dinheiro ou como que eu posso usar o meu dinheiro para me favorecer. Então vamos lá. Se eu pego R$ 1.000, se o governo pega R$ 1.000 e dá na mão de qualquer cidadão, e esse cidadão pega esses R$ 1.000 e fala assim, bom, eu vou comprar um tênis da Nike, vou comprar uma camisa da Adidas e um lanche do McDonald's. Para onde está indo esse dinheiro? Para a mão de pequenos, médios ou grandes empresários, nesse exemplo, grandes empresários, que são essas mega corporações. Então, tudo bem, significa que os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Por quê? Porque esse dinheiro que ele recebeu, ele não está usando como investimento nele mesmo. Ele não está usando aquele dinheiro, nesse exemplo, para fazer um curso técnico, aprender uma habilidade que tem valor de mercado e assim que ele possa utilizar aquilo ali para poder gerar mais riqueza para ele mesmo. E essa riqueza gerada, obviamente, vai ser taxada dentro de um determinado limite estabelecido pela lei e parte dela, de repente, vai ser revertida para custos próprios, né? Vou gastar, vou comprar meu tênis da Nike, vou comprar o meu lanche do McDonald's com certeza, mas também vou reverter isso para novos investimentos para mim. Ou para me manter no mesmo padrão social, ou também para buscar padrões sociais melhores. Aí a gente está falando de mobilidade social, que já é um outro assunto, que certamente também rende muitas horas de conversa. Mas, sob o ponto de vista da responsabilidade pessoal, existe um conceito monetário que é o objeto desse vídeo, que fala o seguinte: todo dinheiro flui para cima. E isso é uma realidade social e é uma pílula muito difícil de engolir. Que significa que toda vez que o governo dá dinheiro para alguém e esse cidadão gasta esse dinheiro de qualquer maneira, significa que o gap, ou seja, a diferença entre aqueles que trocam seus produtos e serviços que foram criados por dinheiro, ou seja, pequenos, médios e grandes empresários, e aqueles que simplesmente recebem dinheiro sem ter gerado nenhum tipo de riqueza e simplesmente dão esse dinheiro, esses ficam com menos dinheiro e esses ficam com mais dinheiro. Então, toda vez que a gente vê essa divisão política entre mas os ricos estão ficando cada vez mais ricos, os pobres estão ficando cada vez mais pobres. Sim, é verdade. Mas por que isso acontece? Toda vez que a gente vê essas narrativas divisivas entre nós versus eles. Por quê? Porque falta educação financeira na grande maioria das pessoas da sociedade. Falta a noção do que é o dinheiro, de como ele funciona. Essa educação financeira ela é crucial para a vida de cada um. E tem aqueles que, obviamente, que falam, não, o governo é minha mãe e ele tem que ser absolutamente responsável por tudo que eu faço. Se eu não tenho o que eu tenho é porque o governo não é bom. Se eu tenho o que eu tenho é porque o governo é bom. Não funciona dessa forma. Isso é terceirizar a nossa responsabilidade, e eu falo de todos nós e me coloco nisso também, tá? Eu também faço parte desse bonde, assim como todos nós. Se você terceirizar toda vez essa sua responsabilidade financeira sobre a sua própria vida para outras pessoas governarem, você está sendo governado por outros. E se nós, como cidadãos, não assumirmos a nossa responsabilidade por esse controle, nós sempre seremos divididos e governados por terceiros que aplicam essas políticas monetárias, não importa de qual lado você esteja. Então, o objetivo aqui desse vídeo é criar essa discussão, é criar essa ideia de que essa política monetária, na verdade, essa educação financeira, essa educação monetária, ela é muito necessária no Brasil e ela é muito necessária na vida de cada um de nós. Ela é muito necessária na vida de todos os cidadãos para que nós podemos aprender como nós vamos lidar com o nosso dinheiro. E aí, obviamente, se a gente começa isso na nossa casa,
e a gente entende que, olha, eu preciso gerar riqueza, eu preciso pegar projetos, se eu sou uma pessoa, não importa qual o meu nível, meu status social, ou qual a minha realidade. Eu vou olhar para a minha realidade e vou falar assim, bom, eu tenho essas oportunidades aqui, então eu preciso gerar isso ao meu favor, certamente eu vou ter um resultado melhor. Obviamente que não dá para entrar aqui num vídeo de 12 minutos sobre as questões da desigualdade social, isso vai ficar para outros vídeos, e a gente certamente vai comentar sobre esse assunto também. Mas é muito importante a gente não terceirizar essa nossa responsabilidade financeira a terceiros, porque senão nós seremos sempre governados por eles. É muito importante a gente assumir essa responsabilidade financeira e monetária sobre as nossas próprias vidas e entender como o dinheiro funciona. E entender que são esses hábitos de, tá, eu vou olhar o dinheiro como custo, ou seja, eu vou pegar e vou só comprar, trocar o meu dinheiro por produtos e serviços que são fornecidos por pequenos e médios grandes empresários, que certamente têm o seu valor e eles não estão fazendo nada de errado. Ou eu posso também pegar parte desses R$1.000 e falar assim, bom, eu vou comprar o lanche do McDonald's, eu posso até comprar a camisa da Adidas, nada contra a Nike, eu só estou dando um exemplo aqui. Mas eu vou pegar parte daquele dinheiro ali também, eu vou fazer um curso técnico para poder reverter aquelas habilidades que eu vou aprender em geração de riqueza para a minha própria vida. Então, esse equilíbrio, essa educação, ela tem que ser trazida para as pessoas. O meu ponto aqui é esse, é fomentar esse tipo de comentários, esse tipo de ideia na mente de todos. Então, deixem seus comentários, avaliem o que vocês acham sobre esse assunto, se realmente não, nós somos totalmente comandados pelas políticas monetárias, ou se existe alguma responsabilidade do cidadão também sobre sua própria vida nesse ponto de vista, que certamente faz muita diferença na minha opinião. Então, um abraço e até a próxima.